So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise. Is this paradise? You keep me on my feet. I'll move to the beat, my favorite song. Keep it on repeat. Please don't let it fade. Just say you want. I follow every sound. Just say you want. I won't let you down. So we can dance through the night. Keep it tight. You're my melody. No, we don't need to think twice. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês podem ver, eu desmanchei a nossa ilha da cozinha. Por quê? Porque como eu trouxe a mesa para cá, estava ótimo do jeito que estava aqui como península. Só que já está esfriando aqui. E o nosso aquecedor fica aqui, ó. Então, esse armário na frente do aquecedor não iria funcionar porque ele não iria esquentar a cozinha da forma adequada. E aqui é muito frio. Então, eu repensei, tirei medidas, revi tudo aqui na cozinha e decidi desmontar a nossa ilha, península, né? Porque ela pode ser usada das duas formas. Mas eu não posso me desfazer desse armário, porque eu tenho todos os vidros de mantimentos que eu abro, né? Que eu coloco nos vidros que precisam ficar aqui, porque eu não tenho aonde guardar. E aí, como eu tinha esses pés aqui, lembra do nosso guarda-roupa retrô, logo que nós chegamos aqui, que nós ganhamos? Então, eu tirei os pés antes de descartar o guarda-roupa, e aí tirei as medidas, e agora o Léo fez os furos para mim e testamos dois e ficou bem estável. Então, serão os pezinhos desse armário, que vai virar ao contrário, né? Para eu poder guardar todas as coisas. Depois que tiver tudo arrumadinho, vocês vão entender melhor. É claro que é um móvel reaproveitado, já é a segunda vez que eu vou modificar ele. Então, essa parte aqui que ficava o tampo em cima, eu tenho que tapar buracos, eu tenho que lixar e eu vou pintar ele tudo de novo, né? Deixar tudo bem branquinho. Aqui na frente também eu tirei as prateleiras, como vocês viram. E agora eu vou colocar os pequenos acabamentos que faltam para ele ficar mais bonitinho. E as prateleiras eu tirei porque quando o armário estava assim, então elas funcionavam super bem, porque na hora de nós colocar, eu escolhi que elas ficassem mais altas. Mas como virar o armário ao contrário, ficou desalinhado do centro, e aí ficou feio. Aí por isso que eu tirei todas as prateleiras, porque na verdade agora eu não preciso delas, porque ele vai voltar a ser no formato que ele era no começo. Então agora eu vou colocar esse aqui, ele já tem esse parafuso de rosca aqui, e aí o Léo furou ali pra mim, e agora eu vou colocar esses dois que faltam, e vamos levantar ele para ver como é que fica. Se eu ver que ele não vai ficar tão estável, mas eu acredito que sim, porque os pés ficaram bem firmes, aí eu tenho mais um lá embaixo, só que é diferente desse, para colocar no meio. Mas eu acho que não vai ser preciso. Por isso que é bom guardar as coisas, porque se eu não tivesse guardado esses pés, eu não teria pés bonitinhos de madeira maciça para colocar aqui agora. E eu sempre procuro guardar resto de madeira, algum acabamento de móvel que nós já tivemos, que a gente descartou, porque uma hora ou outra sempre usa. Poderia comprar armários novos para cozinha? Sim, mas nós temos um outro projeto para cozinha mais para frente.
Então, eu vou reutilizar o que já temos e não gastar dinheiro. E assim eu já dou uma renovada no ar da cozinha. E aí as cadeiras, né, as banquetas que ficavam aqui na cozinha, que agora não tem mais função porque elas não são compatíveis na altura. O que eu vou fazer com elas? Eu vou desmontar todas elas, vou embalar e vou guardar. Para uma próxima oportunidade, que a gente venha ter uma bancada mais alta, alguma coisa, nós já temos as 4 banquetas, que são de madeira e são muito boas e eu não vou me desfazer delas. Só que eu não posso deixá-las montadas porque não tem necessidade, né? Até porque também não temos espaço. E aí o Léo deu essa ideia de nós desmontar, embalar elas e guardar. E é isso que nós vamos fazer. Nós ou eu, não sei. E os pés ficaram super firmes, então era uma das minhas preocupações, que eles não ficassem firmes, até porque eles não passam do lado de cá para colocar uma porquinha, né? Na hora de furar, o Léo furou, passou para cá, porque ele empurra o MDF que fica dentro e acaba lascando, que nem foi no primeiro. E aí depois eu encho tudo de massinha, já que eu vou ter que tapar vários buracos mesmo, aí eu já tapo esses aqui. Bom, como vocês podem ver, o móvel que eu iria colocar aqui, não gostei, não ficou legal. Então eu decidi trazer de volta o que já era aqui, que na verdade sempre foi o lugar dele aqui, e a mesa foi mais pra cá. A cozinha ficou bem melhor, ficou do jeito que funciona muito melhor para nós, principalmente agora que vai chegar o inverno. Assim, todos sentamos aqui e podemos ficar aquecidos, já que o aquecedor agora tá livre. E a hora que for ligar ele, é mais fácil, funciona melhor do que antes com aquele móvel na frente, que não iria funcionar. Enfim, aí o móvel, eu trouxe esse pra cá e aquele foi pro corredor, que eu já mostro pra vocês como é que ficou. Agora eu vou limpar tudo aqui. Eu acho que eu vou voltar com aquela prateleirinha que eu tinha aqui, já que eu não pintei, ainda tem a marca aqui dos buracos, então é só abrir os buracos de novo, porque aquela prateleira funciona super bem, já que ela serve de apoio para eu colocar alguns vidros de mantimentos. Tenho que trabalhar com o que eu tenho agora, e porque no futuro vai sofrer uma nova modificação essa cozinha. Mas por enquanto eu tenho que fazer assim, deixar as coisas que são mais que nós usamos todos os dias aqui na cozinha e aquelas que usamos pouco, eu vou deixar no corredor. Da mesma forma que estava esse armário, todo dia quando eu queria pegar alguma coisa para cozinhar, eu ia ali e pegava. Então não vai ser diferente do que os vidros que eu vou ter que deixar lá. Enfim, eu tenho que ir arrumando, né? Porque é o que nós temos nesse momento e tem que trabalhar com isso. Aqui essas prateleiras, elas são bonitas, normalmente elas estão ali só para eu colocar mesmo coisas de decoração, louças que nós usamos pouquíssimo ou quase nunca, porque ali eu não posso colocar os potes de comida, os vidros de mantimento. Por quê? Por causa do calor do fogão. Sim, é muito quente, o calor sobe, né? Sabemos que o calor sobe, então acaba interferindo na qualidade final dos produtos que ficam dentro dos vidros. Então não dá para colocar nada ali, a não ser naquele canto em cima da pia, mas mesmo assim aquece, porque do lado nós temos o aquecedor de água, então querendo ou não gera um pouco de calor. E eu tenho minha planta gigante que tá na hora de eu mudar ela, mas que farei talvez na próxima semana. Então, o que eu vou fazer? Limpar, reorganizar tudo aqui e deixar as coisas que eu uso com mais frequência, quase todo o tempo, né? E as outras ficam pra lá. Ficou muito bom, muito melhor do que antes. E aí depois eu faço as cenas finais, né, pra vocês verem de outros ângulos também o resultado aqui da nossa cozinha. Ficou, parece não, ela ficou mais ampla, porque aquele móvel, querendo ou não, ele tomava bastante espaço. Dá uma dorzinha no coração, porque agora eu não tenho mais ilha na cozinha? Sim, tudo tem que fazer ali ou em cima da mesa, né? Mas tudo bem.
Não se pode ter tudo. Então, vou continuar aqui a minha arrumação. You've got what I want. Take it on. I'll be waiting for you to sweep me off my feet to a different beat. Oh, just say you want. I'll follow every sound. Just say you want. I won't let you down. So we can dance through the night. Keep it tight. You're my melody. No, we don't need to think twice. It's alright. You're my melody. You're my melody. Don't let it fade away. You're my melody. Keep it tight. Don't let it fade away. Don't let it fade away. Oh na na na, oh na na na, oh yeah. Eh, eh, eh. Oh, you know we were meant for this magic. We're living in the moment, feeling ecstatic. And if the night gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel, the night could be surreal. Could be surreal. When the beat drops down low, let it pull you in real close. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? And when the lights get low, let the shadows steal the show. Are you down for it? Tell me, are you down for it, boy? I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows. I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If we lose our way and shine through the shadows. Baby, I'll shine through the shadows. Darling, nothing can come in between us. 'Cause your breath's the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling, I can't believe this night just belongs to me. Bom, adiantei bastante a organização aqui na cozinha, né? Aqui no corredor eu só coloquei as coisas ali, como vocês viram. E até porque eu tenho que pintar aquele armário. Então, só coloquei. Aí eu tenho que tirar tudo depois, amanhã ou depois, pra pintar. E daí decidir o que realmente eu vou deixar à mostra ali. E terminar de arrumar o corredor ainda, né? Que agora com essa retorno desse móvel pra lá e esse pra cá, então eu tenho que repensar umas organizações ali. Enfim, tá em ordem. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pão de queijo para nós tomar café. E ainda tenho que dar uma limpadinha no chão
As cadeiras ainda estão ali no corredor para eu desmontar, mas não sei se vou fazer isso hoje ou faço amanhã, a hora que der, né? Que eu tô bem cansada já. E como o Léo já voltou a dormir, porque ele trabalha hoje à noite, então eu vou fazer pão de queijo, mas sem liquidificador. Vou bater na mão para não fazer barulho, para não acordar ele. Então, vamos lá. Vou fazer o pão de queijo para eu terminar a organização aqui, que eu já estou bem cansada mesmo. Tô desde cedo mexendo aqui, mas não é só isso, né? Eu tenho várias outras coisas para fazer. E aí eu quase não parei hoje. Vou pegar os ingredientes, o bowl que eu vou usar para bater e vamos fazer esse pão de queijo. Bom, já peguei os meus ingredientes aqui e agora vamos fazer. É aquele bem simples, né? De liquidificador. Então, eu vou usar 2 ovos. No último vídeo eu não falei, porque foi um vídeo que eu gravei nesse meio tempo que o Léo tá trabalhando à noite, então eu quase não converso. As receitas que eu fiz, pão integral, que vocês já me viram várias vezes fazer, e eu já deixei a receita. Cookie, também, que é aquele de pistache e chocolate, mas dessa vez eu usei amendoim, porque ele não tinha pistache. E o que mais que eu fiz? E aí fiz feijão, né? Feijão diferente, que se come bastante feijão aqui na Itália também, mas não só temperadinho, assim, normal. São receitas à base de feijão, mas que você coloca outros ingredientes junto, como vocês viram fazendo. Que ele é um bem básico, que leva só... Dá pra colocar espinafre no final, mas eu não tinha. Então, vocês viram eu colocando rúcula no prato pra servir. E não coloquei na panela, porque senão, como o Léo e o Pietro iam demorar para comer, não iria ficar legal. Aí eu servi fresco também para eles. A rúcula sem cozinhar, né, com a temperatura. E aqui foram 2 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite. E agora eu misturo esses ingredientes aqui um pouco. O polvilho normalmente é 2 xícaras, mas eu vou colocando aos poucos. O polvilho sempre faz uma bagunça. E eu tô usando o azedo. Semana que vem eu quero fazer uma rosca, que aqui na Itália não tem, dessa rosca que tem aí no Brasil. Aí eu vou fazer pra ver se vai dar certo. Que o Léo tá com vontade de comer. E aí eu gravo pra compartilhar com vocês, pra nós ver se vai ficar igual a que nós comia no Brasil ou não. E o polvilho é 2 xícaras, mas eu vou colocando aos poucos porque ele vai hidratando e ele vai deixando a massa mais densa. E se coloca demais, tem que colocar mais líquido. E se coloca de menos, vai ficar mole. Esse é aquele de liquidificador, que no caso eu não tô usando. E os meninos já gostaram bastante do novo layout da cozinha. E o mais importante pra mim aqui em casa não é tanto beleza, né? Mas sim a funcionalidade. Que nem eu falei, mais pra frente a cozinha não é que vai mudar o layout, mas no lugar daquele armário que tá aqui na cozinha, vai entrar outra coisa.
E aí vai mudar um pouquinho, mas não é pra agora, né? Quando for a hora, vocês vão ficar sabendo também. Mas a mesa continuará na cozinha, porque a gente gostou bastante. E é uma das coisas que os meninos pediram para que eu não tirasse a mesa da cozinha. E eu nem tinha intenção mesmo de tirar, né? Se eu tivesse ganhado esses móveis que eu ganhei no começo, eu nem teria feito ilha, já teria comprado uma mesa para colocar aqui na cozinha. Só que na época eu não tinha, né? Alguns armários que só chegaram depois. Agora eu vou deixar ele descansar um pouquinho, porque normalmente ele fica mais grosso, para depois eu finalizar, que daí se precisar de mais polvilho eu coloco, e colocar mozzarella, que é o queijo que eu vou usar. Agora eu vou ajeitar a forma e colocar o forno aquecer. E as minhas forminhas são em formato de coração, de silicone, e eu não unto elas, porque não tem necessidade, não gruda. Normalmente é o André que faz esse serviço aqui. Só que ele tá cansado porque ele brincou muito na escola hoje. Então ele tá meio cansadinho. É claro que se eu pedir ele vem fazer, mas deixar ele lá no sofá descansar um pouquinho. Tá meio resfriadinho também, porque o clima já mudou absurdamente aqui. E aí deixar ele lá quietinho. Ó, como eu falei de deixar pra finalizar depois, ele já deu uma leve engrossada, porque querendo ou não, o polvilho vai se hidratando aqui, mas ele ainda tá muito mole. Se eu colocar mole assim, ele não cresce e não fica sequinho, senão ele vai ficar molengo no meio. Agora eu acho que tá no ponto a massa. Eu não gosto de deixar ela muito molenga porque o pãozinho murcha e não fica tão crocante. Então eu vou adicionando sempre polvilho aos poucos. Na receita diz 2 xícaras, mas nunca é suficiente. Tem que colocar mais. Eita, que rasgou o saco do jeito errado. Como já tá uma massa pesada, para eu não quebrar o meu fouet, eu vou mexer com a colher agora. Quanto de queijo? Quanto mais, melhor, né? Mas eu coloco normalmente 150, 200 gramas. E agora eu vou colocar aqui. Ó, tá bem firme a massa. Deixa eu ver se tá bom de sal. Sim. E agora vamos ver se eu não derramo aqui fora das forminhas, que a vantagem do liquidificador é que ele tem o bico. Agora deixa assando por
uns 20 minutos a 200 graus e depois eu vou reduzindo a temperatura para eles não queimar. Enquanto os pãozinhos de queijo terminam de assar, eu pedi pro Léo me ajudar aqui para eu ver como é que ia ficar. Eu vou colocar esses quadrinhos aqui na cozinha, nesse espaço aqui que eu nunca achei o que colocar aqui. Aí eu acho que eles vão ficar bom. Pelo menos foi o que ele segurou aqui pra eu ver. Que esses eu ganhei da Maria. E eles são bem levinhos, então dá pra fazer com um preguinho mesmo. Só vou marcar aqui. Que eles estavam ali no corredor, aí eu tirei por causa do armário. E lá onde eles estavam, no corredor lá dos quartos, lá eu vou fazer um mural com as nossas fotos. Ficou bom. Aí outro eu coloco aqui. Só que eu vou ter que pegar o banquinho, é claro, né? Vamos ver. Gostei, ficou legal. Como já tá ficando noite, então não sei como é que vai ficar a qualidade de imagem pra vocês. Apesar de que essa câmera é bem boa de noite. Mas ficou bem legal, gostei. Então já nem sabia onde colocar e ele combina com as cores aqui da cozinha. E traz um pouquinho de cor, né? Já que aqui é tudo muito neutro. Então ficou bacana, gostei. E os pãezinhos já estão prontos. Bem douradinhos, do jeito que eu gosto. E já vou tirar para esfriar para nós comer. Olha só como é que fica. Maravilhosos. E vocês sempre me pedem quando aparecem os meus bowls, da onde que eu comprei. Nenhum dos meus bowls diferentes assim eu comprei. Eu ganhei todos. E as forminhas não grudam. Depois eu lavo todas elas, eu não guardo elas assim pra não ficar com cheiro de gordura velha. Então toda vez que eu uso, eu as lavo. E aí eu deixo secando ali em cima da toalha na mesa. Ou aqui na bancada mesmo. Aí no outro dia é só guardar tudo. Vocês viram que eu tirei e eles não murcharam? Então, o segredo para esse pão de queijo não murchar e ele ficar crocante é a massa mais firme, não pode ficar mole. Se ficar uma massa mole, desanda, vira... Não fica gostoso na boca, no paladar, né? Ó, já encheu meu bolzinho. Olha só, que delícia. Agora nós vamos comer. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vou pôr na mesa e eu coloco esses aqui nos pratinhos. Ó, como é que ele fica. Nossa, esse aqui é muito bom.